vamos falar o quê? Convocação. Teve a convocação hoje, Ancelotti trouxe alguns nomes. Brasil! Surpreendeu. E vamos debater um pouquinho, né? No gol, trouxe, né? Vou trazer aqui a lista, né? Falar certinho aqui a lista do Ancelotti. No gol, Alisson, Bento e Hugo Souza. Aí surpreendendo, né? Surpresa do Hugo Souza. Corinthians presente. Os defensores são o Alexandro, que é a equipe do Lille, da base do Flamengo, não tem jeito. Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo, né? Aí a dupla do Flamengo. Beraldo e Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Alexandro, zagueiro da equipe do Lille. Nas laterais teve Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Aí o Miguel Maria comentando aí, ó, como ele comenta, e como comenta, meu Maria, emojis e emojis e emojis. Não quero falar nada nesse Biel Maria, esse canal do Biel Maria. Não tenho paz na minha vida, esse ano tá demais. E meio-campistas, Andrés Pereira, está aí, ó, presente. Andrés Pereira, presente. Bruno Guimarães, Andrei Santos. Saudades, Ataíde? Nossa! Vasco, presente também. Casemiro, mano. Casemito. Né? Carlos Henrique. Casemiro, que jogou no United essa temporada. Gostou da atuação dele? Jogou bem no final da temporada, assim, mas, enfim. Passa a lista aí, continua. Não quero falar de United, não, mano. Todo respeito. Calma aí, calma preso. Ederson e o Gerson também aí marcando presença. Gerson. E no ataque, aí que vem a novidade. Aí que você fica de olho e começa a ter atenção, né? Estevão, Antony, Gabi. Martinelli, mano. Magalhães. Eu pensei no Arsenal, tem 3 Gabriéis lá. Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Cadê o Neymar? Tá de fora, amigo. Tá de fora, tá lá no Santos, tá na Kings League. Na seleção que não tá. Ficou de fora o Neymar Júnior, não está presente na convocação do Ancelotti, e a gente vai falar rapidinho aqui o que vocês acharam, né, dessa convocação. Faltou algum nome? Começar pelo MV que tá aqui de latinho. Fala aí, MV. Gostou da convocação? Faltou gente? Ou tá de bom tamanho com a primeira convocação? Cara, visto que essa é a primeira convocação do Ancelotti e por ele ter passado essa temporada inteira treinando outro clube e, né, não ter tanto conhecimento assim do futebol brasileiro, eu acho que os jogadores do Brasil, que jogam no Brasil, que ele levou, ele foi muito mais num voto de confiança dele no Rodrigo Caetano e no Juan, né, que o Rodrigo Caetano é diretor de seleções e o Juan acho que auxiliar dele. Então acho que foi muito baseado nisso. E a volta de nomes tanto da confiança dele, como Richarlison e Casemiro, né, que já foram jogadores dele no Everton, no Real Madrid, e a volta de outros jogadores que estavam longe da seleção, como o Antony, que estão fazendo uma boa temporada. Então acho que, levando numa média de experiência, momento atual e também falta de conhecimento do Ancelotti com o futebol brasileiro de clubes, acho que foi uma boa convocação. Obviamente vão sentir falta de nomes como Rodrigo, mas já deixa explicado aqui que o Rodrigo, no final de temporada agora pelo Real Madrid, está passando por alguns problemas emocionais. Não vai nem jogar o Mundial. Não vai nem jogar o Mundial. Endrick também é Real Madrid, mas está lesionado. E o Neymar, que o próprio Ancelotti falou na coletiva pós-convocação, que conversou com o Neymar, explicou o motivo dele não estar na lista, e aparentemente o Neymar concordou de não ter sido convocado. Então acho que não dá muito pra onde fugir. Achei estranho ele cortar o Ederson, de vez assim, sem muito leme. De levar o Hugo e o Bento, que não fazem uma boa temporada no Onácia. Aí você pergunta, por que você tá acompanhando o Onácia? Trabalho, gente, desculpa. Enfim, acho que o de estranho mesmo, só achei a ausência do Ederson, mas goleiro por goleiro, gente, também nem me bico tanto. Particularmente, 3 goleiros pra mim é desnecessário. 2 tá bom. 2 tá bom, pô. 3? Ainda convocou, com todo respeito, né, o goleiro Bento, que é um bom goleiro, mas foi, pô, não, isso aí também é complicado. Mas, pô, não precisa 3 goleiros, não me pega demais, não tem como não. Miguel de Paula nos comentários. Ederson, Andrei e Alexandro mereciam demais essa convocação. Concorda com o Miguel ou Pedro Taide? Concordo completamente. O Andrei principalmente, né? Que o Andrei tá fazendo a temporada da vida dele lá. Capitão do Strasbourg sendo emprestado. E a Chelsea, tá? Vai jogar já
falado que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, né? Já tá até inscrito. Mas como vocês falaram, né? Acho que a estranheza fica pelo corte do Ederson. Eu acho que o Richarlison não vai ser o 9, né, da seleção. Acho que esse papel é o do Pedro, mas que tá voltando de lesão. Cabe ao Ancelotti acompanhar mesmo, né, ou não, o futebol brasileiro. Mas é o que vocês falaram. Eu achei legal dele ter já mudado algumas coisas nessa primeira convocação dele, porque eu achei que seria uma convocação muito parecida com a do Dorival, porque o Dorival... Não só... com a do Dorival, perdão. Por conta... viajei aqui. Por ser um trabalho novo, sem ter muito conhecimento de causa, ter acabado de sair do Real Madrid, eu achei que ia ser muito parecida com o que o Dorival mandou na sua última convocação. Acho interessante, principalmente a volta do Casemiro, que é assim, importantíssimo na seleção, faz uma falta danada nesse time. E esses novos nomes, o Andrei, o Alexandro também, Alexandro. Já que é junto. Justo. Alexandro também merecia bastante, o Ederson também. Eu acho bem interessante esses nomes e não discordo deles, né? Como vocês falaram, o Bento não vem numa boa fase e, gente, me desculpa, mas você vai para a Arábia Saudita, você não tem que ser convocado, porque você está jogando num campeonato que não tem, assim, competitividade nenhuma, né? Então, você que não vive, ou você é o Cristiano Ronaldo, ou você vive uma fase espetacular, ou o Bento na fase que está jogando na Arábia Saudita não tinha que ser convocado, na minha opinião. Poderia ser sim o Hugo Souza, que está fazendo uma boa temporada como um terceiro goleiro, mas o Ederson tinha que estar ali até para ter esse revezamento ali com o Alisson, que acho que agora deixou bem claro quem é o goleiro principal, né, para o Ancelotti, pelo menos nessa convocação, que é o Alisson, entendeu? Mas de resto não vejo nenhum absurdo cometido, não. Tá aí, então, um comentário que eu e o Emílio tava debatendo aqui, cara. Esse meu Maria, cara. Info. Os 3 Gabriéis do Arsenal são Corinthians. Isso é mentira. Claramente mentira. Nossa, cara. Que isso, cara? Que ombro que ele comenta, cara. Não, eu tenho paz na minha vida. Corintiano. Tá demais. De infância eram. Quando ele pintava a rua, essa galera. O Magalhães realmente é. O Magalhães tanto que vê jogo na Neoquímica Arena no meio da torcida do Corinthians. O Magalhães é até ok. O Martinelli. É Ituano. É Ituano, perfeito. Ele é Ituano. Primeiramente. Agora, o Gabriel Jesus é um assombro tu falar que ele é corintiano. É um assombro, crime. Quem é mais Palmeiras? Belmaria ou Gabriel Jesus? Gabriel Maria. Com certeza. Palmeiras! Principal único. Mas aí é para outro. Tem um comentário também que eu achei interessante, né? Richarlison foi convocado, pessoal. O que vocês acharam? Aí eu faço a pergunta diretamente para você, Júlio Ricardo. Gostou do Richarlison, o Pombo, que é ex-Flu, né? Marcou época aí no Fluminense. Gostei dele, assim como gostei da convocação de todos os atacantes nessa convocação. Eu achei que o Ancelotti fosse convocar exatamente todos esses atacantes mesmo, eu achei que ele não fosse fugir disso. E eu acho que a convocação do Richarlison passa por uma fase boa que ele está tendo, não espetacular, como ele já teve em algum momento da carreira, mas ele veio de uma fase ruim, está melhorando, está se reestruturando, e principalmente também porque é um jogador de confiança do Ancelotti. Então acho que chamar essas peças de confiança para ele nesse primeiro momento é muito importante, para ele conseguir reestruturar a seleção brasileira. E os meninos falaram um pouco do Bento também, queria falar um pouco mais do Bento, que além de ele não estar vivendo um bom momento, tanto na seleção brasileira quanto no Al Nassr, ele também comprometeu algumas partidas no Al Nassr, no campeonato da Arábia Saudita e também na Liga dos Campeões da Ásia, fazendo que o Al Nassr ficasse sem chances de título. Então eu também não convocaria o Bento. Acho que a convocação do Hugo Souza é acertada e a do Alisson é o goleiro titular, sem dúvidas. E outra convocação também que me surpreendeu foi a do Beraldo. Ele não vem jogando com tanta frequência assim no PSG. Não entendi muito a convocação dele, mas pelo visto vai ser um jogador que o Ancelotti está colocando um pouco de confiança, e também estranhei um pouco a falta sem clubismo nenhum, mas a falta do André no meio campo.
Cara, Não se tu fala entendi. Thiago Silva, Não. eu derreti. Eu aqui. pensei, não, sabe o que ela ia falar? Eu pensava que ela ia falar Martinelli. Calma aí, calabreso. O volante, tá? O atacante tá. No fundo eu ia falar isso, mas brincadeira. Senti falta da convocação do André, eu achei que ele convocaria o André, mas eu também gostei dos meio-campistas que ele convocou. Acho que principalmente o Andrei tá sendo um grande destaque no Campeonato Francês, tá jogando muito mesmo. Merecia demais essa convocação, mas mesmo assim ainda senti um pouco da falta do André, visto que ele convocou o Beraldo, que não vem fazendo tanta sequência de jogos assim, mas enfim. Tá aí, então, aí tem o Biel Maria aí no. Esse Biel Maria, cara. Eu tô cansado. Aguarde o processo por difamação. Cara, Processe. sobre o Beraldo, Ju, eu acho que passa muito pela necessidade do Ancelotti de ter um zagueiro canhoto. Sim. Porque o Magalhães tá lesionado, né, fora da temporada, então acho que pelo Brasil não ter tantos zagueiros canhotos, né, acho que ele levou o Beraldo muito mais... Acho que nem deve começar jogando. Não. Imagino que deva ser Marquinhos e Danilo a zaga, por exemplo. Mas acho que é mais tentando e também fomentando já o caminho pro Beraldo pra jogar a Copa do Mundo. O Murilo do Nottingham tá machucado? Não foi opção? Acho que foi opção. Acho que foi opção. Também na última partida do Murilo, ele. Complicado. Foi uma a dupla que- Murilo e Bento no jogo da Argentina foi algo. Foi assombroso. Ele falhou assim, 3 dos 4 gols, né? Então, triste. É complicado aí o Murilo, que é um bom jogador, fez uma boa temporada, mas essa última imagem que ele deixou na seleção pode ter, né, comprometido a ida dele com o Ancelotti. Eu ia até falar um goleiro que para mim poderia ter ido, que é o Cauã Santos, né, que fez uma temporada boa no Frankfurt, levou a equipe até na Champions também, mas também a equipe foi longe na Europa League, acabou caindo para o Tottenham, o campeão, mas foi uma boa atuação, uma boa temporada do goleiro brasileiro. Ô, Jonathan. Poderia ter chance de ir, né, ao invés do Bento. Eu entendo que o Bento é mais por uma sequência, ele já vinha sendo, é um goleiro de confiança, assim, provavelmente do Tafarel, da comissão da seleção brasileira, e o Ancelotti, vendo que ele foi convocado nas últimas convocações, já havia uma regularidade, foi titular nos últimos 2 jogos da seleção, acabou por convocar o goleiro brasileiro que atua lá no Al Nassr. Fala comigo, Gui. Posso trazer uma informação sobre o Cauã Santos? Opa! Traz. Natural de Vassouras. Que mês que vem estaremos aonde? Opa! Rapaz, vamos conhecer. Vassourense. Só você não vai. Tá de bobeira. Gui, aproveitando aí que você já alegrou a gente, fala aí. Gostou da convocação? Gostei, no geral gostei. Realmente, eu concordo com o Bento. Sempre fui grande fã do Bento na época de Atlético Paranaense, mas não vive um bom momento, né? Acredito que podia ter chamado o Ederson de novo, ou algum outro goleiro. Gosto do Carlos Augusto se firmando na seleção, né? Mesmo não sendo titular na Inter de Milão, até porque é uma tarefa muito difícil, que ele disputa a posição com um dos melhores do mundo, que é o Di Marco. Ou melhor, só joga muito, talvez até o melhor. Hoje é o melhor, né? Então, mas o Carlos Augusto sempre quando joga ou entra, sempre mostra serviço, sempre faz boas partidas. Quando vocês estavam anunciando a pauta da convocação, eu cheguei para a Júlia e perguntei, e o André? O André tá machucado? Então já fica aqui meu negócio, que eu sou muito fã do André. Não entendemos. Não entendemos porque ele foi convocado. Não entendemos. Porém, também eu entendo um pouco porque ele chama o Casemiro de volta, né? Que é um homem de confiança e terminou a temporada muito bem pelo United, e tem o Bruno Guimarães. Então já temos 2 primeiros volantes aqui. Não sei se ele ia convocar Bruno Guimarães, Casemiro e André, mas enfim, optou por eles 2. E no ataque, a questão do Richarlison, né? Terminou a temporada assim muito bem pelo Tottenham, mas eu acho que eu iria de João Pedro ou Evanilson no lugar do Richarlison. Acho que fizeram temporadas melhores do que ele. E destacar aqui o Antony, né? Voltando, acho que merecido, se encontrou no Betis, mudou o patamar da equipe de Sevilha, né? É de Sevilha, né? O Betis. É de Sevilha. É de Betis. É de Real. É a região da Andaluzia. Mas é isso, mas no geral eu gostei. Só o Richarlison e o Bento mesmo que eu faria essa troca, e o André, né? Eu iria de André ou o João Gomes, um dos 2. Acho que os 2 terminaram a temporada muito bem pelo Wolverhampton. Não só terminaram, mas fizeram no geral
Grande temporada pelo Wolverhampton. Mas eu acredito que mais à frente ele vai fazer essa rodagem, convocando eles dois. Também acho. Ainda mais os dois, né? Que o Sim. André, os dois são titulares, se eu não me engano. São, os dois são titulares. Perfeito, então. Agora, para encerrar, de fato, né? Tem um comentário que eu já eu vou falar aqui. O professor implorou para eu ler esses comentários, mas tudo bem. Mas só para a gente encerrar. E vocês podem responder isso com uma palavra. Simples, sucintamente. Sim ou não? Neymar fez falta na convocação ou nem precisava dessa coisa aí? Não fez falta. Tá. Pedro Taíde? O cara não joga no Santos, como é que vai jogar no Brasil? Não fez falta. Júlio Escardo? Hoje ele não fez falta. Guilherme Nogueira? Não faz falta nenhuma. Então tá aí, então, Neymar de fora, né? Como o MV falou aí antes, nem no início do tema, que o Ancelotti conversou com ele e tal, e falou que não vai, né? Falou que não vai, Mas ele não, entendeu. Fica em casa, Mas relaxa. sabe o que as desliga aí, pessoas ó, não segunda falam? edição. Ele pegou o café da manhã pelo Santos. Isso que fala. Verdade. Isso aí. Isso ninguém fala, isso ninguém fala. Isso aí.